Evangelho, segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, dizia Jesus ao chefe dos fariseus que o tinha convidado: Quando tu deres um almoço ou um jantar, não convides teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem teus vizinhos ricos, pois esses poderiam também convidar-te, e isto já seria a tua recompensa. Pelo contrário, quando deres uma festa, convida os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos. Então tu serás feliz, porque eles não te podem retribuir. Tu receberás a recompensa na ressurreição dos justos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira da 31ª semana do Tempo Comum. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de continuarmos a leitura do 14º capítulo do Evangelho de São Lucas e de continuarmos acompanhando a refeição que Jesus participou na casa do chefe dos fariseus. Então esse é o terceiro dia em que nós estamos acompanhando aquele episódio na narrativa do Evangelho, seguindo o que nos propõe a liturgia. Temos já esta terceira parte de hoje, que é composta do versículo 12, 13 e 14. Apenas 3 versículos compõem o Evangelho de hoje, com o ensinamento de Jesus dito diretamente a quem o convidou, ao chefe da casa, ou seja, ao anfitrião que o chamou para estar consigo. E aqui nós já vimos que nesse espaço de tempo teve a cura do hidrópico, teve o episódio do discurso dos primeiros lugares e teve agora essa palavra direta ao anfitrião. Então, é interessante percebermos essa gradualidade que acontece no Evangelho de hoje. Como assim, Padre Fábio? Jesus foi convidado para esse jantar. Mas a primeira familiaridade, atenção à expressão, que Jesus dispôs dentro da narrativa de Lucas foi com aquele homem enfermo, com hidrópico, que nós falávamos, que estava ali, era dia de sábado. Como poderia uma pessoa enferma, sabendo que Jesus tinha o poder de curar, né? Os enfermos tinham autoridade, o poder próprio dos profetas, não se lança aos pés dele e não implora? Nós falávamos um pouco sobre isso, né? Mas ali vemos acontecer uma familiaridade particular. O Filho do Deus vivo, que conhece o sofrimento e a história daquele homem, sabe o quanto ele espera pela intervenção de Deus e a deseja. E ainda que ele estivesse constrangido por ser um sábado, por estar na casa do chefe da sinagoga, que dizia, o chefe dos fariseus, que dizia que em sábado não poderia haver uma cura, Deus vem ao encontro dele. De certa forma, percebam o que está sendo dito hoje no Evangelho, nesse gradual, até chegar ao anfitrião. A palavra que Jesus hoje fala ao anfitrião, ela está sendo vivida por Jesus naquele mesmo episódio. Como assim, Padre Fábio? Jesus acabou de falar para o anfitrião que a familiaridade deve vir através do vínculo da caridade e do amor, pela medida do coração do próprio Deus, que nos ama e que tem caridade pelas nossas necessidades. Deus se compadece de nós e nos ama. Nós somos aqueles pequeninos, nós somos os pobres, os aleijados, os coxos, os cegos, aqueles desvalidos que Deus olha com amor e chama para a sua companhia. O paradoxo do ensinamento de Jesus hoje é exatamente esse. Qual? A gente chama para uma festa aquelas pessoas com quem nós temos e nutrimos vínculos de proximidade. Aqui o Senhor está dizendo
de chamar os coxos, os aleijados, os cegos, aqueles que não são do nosso vínculo, do nosso círculo de proximidade ou de vinculação, como, por exemplo, parentes, amigos, vizinhos mais ricos. Essas pessoas já pertencem a esse círculo dos meus vínculos de proximidade, porque com eles eu traço um convívio a partir dos laços de sangue, traço um convívio a partir da história de familiaridade entre a gente, da proximidade do convívio. Então, existem, além dos laços de sangue, além dos laços do convívio cotidiano, vários outros elementos que podem criar um vínculo. Você chama para sentar à sua mesa numa festa pessoas que lhe são familiares, não desconhecidos e estranhos. E Jesus não quer modificar esse comportamento. Ele não quer dizer que a partir de agora a gente tem que chamar desconhecidos e estranhos. Mas ele quer nos mostrar que com aqueles que sofrem é possível que exista uma familiaridade. Os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, com que familiaridade eu me aproximo deles? Com aquela do coração bondoso e misericordioso do Pai. Deus tem um olhar constante de amor e de misericórdia por todos aqueles que sofrem. A familiaridade da fé, a familiaridade da caridade, a familiaridade do discipulado, pois o discípulo tem em si o coração do seu Senhor unido a ele. Essa é a familiaridade de quem conhece o coração do Senhor e que sabe reconhecer que o Senhor está ali, pois Ele mesmo disse que estará onde estarão esses que são os menores de seus irmãos. Essa familiaridade de quem convive tão perto com Jesus que sabe o lugar onde Jesus está e vai ao encontro dele e vai ao encontro de cada um de seus irmãos com quem Jesus goza a alegria de ter companhia e convida para junto e traz para junto. Então esses que podem parecer e que são talvez de fato, são desconhecidos em relação aos vínculos de sangue, desconhecidos em relação aos vínculos de prestação de serviço ou de relação social, que são de fato desconhecidos sobre a ótica da proximidade cotidiana, porque não é que habitam ao nosso lado, ou com quem dividimos o cuidado para o crescimento dos filhos, pensando na sociedade de então, são de fato desconhecidos em relação a esses vínculos, mas não são desconhecidos para o coração dos discípulos de Jesus que ouviram o Senhor dizer onde Ele escolhe permanecer. Esses não são desconhecidos ao vínculo da caridade, ao vínculo da fé, ao vínculo do coração transpassado de amor que nos une ao coração de Jesus, ao vínculo do amor que transpassa o coração do Senhor e transpassa o coração do discípulo. Esses nos são muito familiares, porque são aqueles que estão na companhia do meu Senhor, com quem eu tenho muita familiaridade na comunhão de vida e chamo para estar na alegria de minha casa. Eu quero na alegria de minha casa, acompanhado de todos os seus amigos, que também são meus amigos. É esse o vínculo que o Senhor quer acentuar com a afirmação que faz ao anfitrião. A gente tem que ter atenção para não se perder nessa ideia de que Jesus está querendo mudar as regras sociais, quando o Evangelho, na verdade, não é uma proposta de mudança de regra social, mas é uma proposta de evangelização. É uma proposta que Lucas escreve para a comunidade cristã para acentuar os vínculos que nos marcam como discípulos do Senhor. E esse episódio narrado tem por objetivo levar a gente a compreender de maneira mais profunda nossa aliança com nosso Senhor e a aliança com nossos irmãos.
E aí a gradualidade da qual eu falava, o hidrópico, com quem o Senhor traça um vínculo, é um desconhecido para todos os que estão ali, estava presente, ao menos de certa forma desconhecido, trazido para provocar Jesus, talvez trouxeram aquele homem enfermo para provocar o Senhor, é entrar em meandros que talvez não teremos, para o qual não teremos respostas objetivas e que talvez não convenha. Mas uma coisa é certa, na figura daquele homem que se enquadra nesses, a gente percebe, Lucas está mostrando para a gente esse primeiro vínculo. Naquela ceia, naquela refeição, melhor dizendo, o primeiro vínculo que o Senhor exalta é exatamente esse, o vínculo da misericórdia, o vínculo da proximidade. De fato, o Senhor escolheu estar junto. Antes que pudéssemos sentar à mesa para partilhar o que temos, o Senhor ofereceu do que é seu, por aquele que ali estava. Então, o que o Senhor está dizendo agora para o anfitrião foi o que ele fez ao início do jantar, ao início da refeição, né? A gente não pode falar que foi o jantar. Depois, o momento seguinte, o Senhor fala exatamente sobre os vínculos, que muitas vezes são valorizados pelos homens, mas que podem inverter a ordem, o significado daquilo que Deus nos propõe, e dessa forma faz aquela correção sobre os que estão escolhendo os primeiros lugares. E fala sobre a vergonha, sobre o fato de que um pode ter chamado uma outra pessoa que é mais importante que você, etc. Ou seja, esses vínculos eles estabelecem medidas, hierarquias e consequências, como, por exemplo, levar alguém a passar por uma situação de vergonha, enquanto os vínculos da caridade não dispõem os lugares no tempo, mas dispõem os lugares na eternidade. Todo aquele que escolhe pela caridade estará sempre no primeiro posto, ainda que esteja no último nesse tempo. Porque quem escolhe fazer a caridade, escolhe ceder, lembra da meditação que fizemos? Escolhe deixar o seu lugar pelo outro, para oferecer ao outro. Olha que fantástico! E o seu lugar será sempre o primeiro no reino dos céus, porque quem escolhe a caridade se senta ao lado de Deus. Olha que lindo! Então a gente não pode ignorar isso. E agora, finalmente, o Senhor, por isso eu falava do gradual, o Senhor primeiro testemunha o passo com o hidrópico, agora o passo com a questão dos vínculos, e finalmente fala ao chefe da sinagoga, depois de ter dado, o chefe dos fariseus, depois de ter dado esses dois testemunhos, é que Lucas escreve então o discurso direto à pessoa do chefe da sinagoga, onde Jesus instrui, colocando luz e clareza sobre o que acabamos de falar. E de certa forma chamando ele a um compromisso de amor. Podemos dizer que Jesus repreende, sim, porque é preciso que haja uma correção. Então a palavra do Senhor é uma palavra exortativa, mas ao mesmo tempo é uma palavra cheia de esperança, porque o Senhor a diz para ganhá-lo para si. Está em sua casa, está no lugar que Ele preparou, está no seu ambiente íntimo. E ali Jesus lhe fala com intimidade para lhe trazer para junto de si. É hora de fazer um passo a mais, escolher a escolha de Deus para a sua vida. Escolher a medida de Deus para a sua vida, que você conhece, mas que em algum momento você deixou que ela se perdesse. E hoje se preocupa mais em valorizar todas as outras medidas, mas se esquece dessa, que é a medida da bondade e da caridade de Deus. É essa a medida que vale para a vida de todos nós. E ao falar isso, ele espera também que aquele homem, que aquele chefe dos fariseus, escolha como o Senhor escolheu.
Vai dizer São Gregório Nazianzeno essas seguintes palavras que são muito bonitas a respeito da nossa semelhança com Deus. Olha que bonito. Ele escreve isso em um dos seus, um dos seus ensinamentos sobre o amor aos pobres. Não há nada em que o homem seja tão parecido com Deus como na capacidade de fazer o bem. E mesmo tendo nós essa capacidade numa medida completamente diferente da de Deus, façamos pelo menos tudo o que nos é possível e que o Senhor nos ajuda. Deus criou o homem e reergueu depois de sua queda. Por isso, não desprezes aquele que caiu na miséria. Recorda-te que o teu Senhor te reergueu depois de uma queda. Comovido pelo enorme sofrimento do homem, deu-lhe a lei e os profetas, depois de lhe ter dado a lei não escrita da natureza, que ele não soube cuidar e deixou perder. Teve então o cuidado de nos conduzir, de nos aconselhar, de nos dirigir ao longo das gerações e gerações. Finalmente, deu-se a si mesmo em resgate pela vida do mundo. Quando navegas de vento em popa, estende a mão aos que naufragam. Não os deixe no mar, passando velozmente ao lado deles. Quando tens saúde e vives na abundância, recorda-te, meu irmão, socorre os infelizes e estende sua mão em auxílio aos teus irmãos. Não esperes aprender à tua custa o mal que é o egoísmo e como é bom abrir o coração àqueles que têm necessidade. Presta atenção, porque a mão de Deus corrige os presunçosos que se esquecem dos pobres. Aprende com os males dos outros e prodigaliza ao indigente o auxílio que estiver ao teu alcance, como Deus prodigalizou por você o auxílio necessário dos céus quando estava em indigência. Por pequeno que seja o teu irmão e por pequeno que possa ser o teu auxílio, jamais dispense-te de oferecê-lo, ou seja, jamais dê a si mesmo a ordem de, isso é muito pouco, deixa para lá, eu não vou fazer. Mas o que isso pode ser em vista da necessidade do meu irmão? Se o teu Senhor te permite de oferecer um pouquinho que seja, oferece. Continua. Para ele, a quem tudo falta, eu lhe asseguro, o seu pouco será alguma coisa e Deus se alegrará com isso. Como será para Deus se tiveres feito tudo o que podes, que a tua disponibilidade para dar aumente a insignificância do dom? Olha que bonito. Às vezes você tem pouco para oferecer. Então que isso aumente ainda mais a importância de oferecer aquele pouquinho. Porque pelo desejo do teu coração você gostaria de oferecer muito mais, e é o momento em que você vai pedir ao Senhor: oferece, Senhor, o que é necessário ao bem desse meu irmão. E aqui São Gregório Nazianzeno abre essa página belíssima, que às vezes o Senhor consente ou nos coloca numa situação em que o que temos para dar é muito pouco, o dom em si é muito pouco para a necessidade daquele irmão. E aí São Gregório Nazianzeno diz: bom, isso acontece para que o teu desejo possa aumentar na hora de oferecer o bem pelo teu irmão. E sem ter a possibilidade de fazê-lo, a não ser com aquele dom tão limitado, o teu coração possa suplicar aos céus ardentemente que o Senhor providencie com o seu amor o que é necessário para o bem daquele irmão. E dessa forma o coração de vocês estarão unidos. E tu participarás, por amor, aos bens que o Senhor ainda estenderá em favor daquele irmão. Olha que lindo! E se nada tens, continua São Gregório, oferece-lhe
as tuas lágrimas e o teu abraço. A piedade que brota do coração é um grande conforto para todo homem que se encontra infeliz. E a compaixão sincera dos teus olhos lacrimejantes e dos teus braços ao redor de quem sofre adoça a amargura na hora do sofrimento e conforta e aquece os corações frios e sofridos. Que grande sensibilidade desse santo bispo do Senhor, São Gregório Nazianzeno, que nos ensina, ele que escreve isso no 358, nos ensina com grande amor, 358 não, 378, nos ensina com grande amor a olharmos com carinho pelos nossos irmãos, a escolhermos o vínculo que Jesus hoje nos mostra no Santo Evangelho. Que pela intercessão de São Gregório Nazianzeno, que pela intercessão de São Nuno, homem da bondade, e pela intercessão da Santa Mãe de Deus, Mãe da Divina Providência, o Senhor nos abençoe e nos proteja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.